Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Você já parou para pensar? Você já imaginou assim? Quem é a pessoa mais importante da minha vida? Já sei que você está pensando. Você pensou igual eu. Você, claro! Você é a pessoa mais importante, porque se não fosse você, você não teria sorriso, não teria essa saúde que você tem, não teria os teus filhos, a tua esposa, o teu esposo, né? Então, cada pessoa, todos nós somos importantes nesta vida. Vamos falar disso hoje e a cigana Sarita Espiritual traz um recado muito importante sobre isso. Fique conosco aqui no Madrugada com Deus, neste 19 de outubro de 2025. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Isso mesmo! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente amiga, gente querida toda a vida. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Esse é o tema que está aqui embaixo, ó. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Oxe, você, meu amigo, minha amiga. Você precisa se valorizar, olhar no espelho e falar bem assim, ó, eu mereço, eu posso, eu consigo, eu vou realizar. Eu sou bonita, sou bonito, mereço dar um trato em mim mesmo, mereço cuidar da minha pele, do meu visual, não é? Do meu cabelo, passar um perfume cheiroso, botar uma roupa legal e dizer assim, eu me amo, eu mereço. Quando você interioriza isso, a sua autoestima vai lá em cima e as pessoas ao seu redor vai falar assim, poxa, que sujeito bacana, que sujeito simpático, que mulher cheirosa, que homem cheiroso, que criança cheirosa, não é? Não é assim? Que vovô cheiroso, que vovó cheirosa, bem arrumado, bem arrumada. Gente, eu faço os eventos nos finais de semana e eu procuro ir bem trajado, porque uma vez eu fui mal vestido e eu vi pelo espelho uma senhora com seus familiares me olhando de baixo em cima, falou assim, pensou, né? Eu captei o pensamento dela. Esse fotógrafo aí tá bem mal vestido, hein? E eu não estava lá essas coisas. Já tem muitos anos isso daí. A partir daquele momento, algo deu um estalo e falei, eu preciso me arrumar, andar bem vestido. E aí então passei a me valorizar. E as pessoas me olhou com outros olhos. Gente, a imagem é tudo, tá certo? Simpatia, imagem. Afinal de contas, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. A partir do momento que eu estou bem comigo mesmo, então eu exteriorizo isso a quem está ao meu redor. Então isso emana uma energia boa, maravilhosa e as pessoas devolvem para você coisas boas, positividade, não é? Coisas maravilhosas, coisas bondosas, energia boa. E isso faz com que você não fique chato, não fique doente, não fique ruim, ranziza, xarope, pessoas antipáticas. Então, a pessoa mais importante da sua vida é você. Não é aquela que está longe, aquela pessoa lá é importante. De vez em quando eu falo bem assim, a pessoa passa um artista, eu brinco, né? Passa um artista lá no aeroporto, aí todo mundo vai tirar foto. Eu falo assim, ele que vai ter que ter o prazer de tirar foto comigo. Apesar de... brincando, né? E aí a gente faz aquela harmonização boa, aquela simpatia boa e se torna uma pessoa mais agradável e mais feliz. Por quê? Porque afinal de contas eu sou uma pessoa importante, eu sou uma pessoa muito boa para comigo mesmo. Então coloque isso na sua cabeça, você é a pessoa mais importante, por isso que você tem que vestir bem, andar bem arrumado. Gente, não é andar com roupas caríssimas, perfumes caros, nada disso. Eu falo assim, fui na casa da minha avó, lá no interior de Mato Grosso. E lá, na casa da minha avó, é uma casa pobre. O pessoal fala humilde, mas é pobre. Mas era tão arrumadinho, o piso arrumadinho, tudo de madeira, aquele filtro de barro limpinho, com um crochê em cima, o fogão de lenha com as lenhas, tudo certinho no lugar. Eu falei assim, tá vendo, gente? Não precisa ser uma casa de milionário, mas uma casa tão simples da minha avó, uma casa dessa. Eu falei assim, é a simplicidade. Então ela gostava daquela casa, assim é você. Não precisa ser roupas caras, nada disso, gente. Mas que seja limpinha, bem passada, né? Não é? Bem limpinha, bem passada, você põe um perfume cheiroso, arruma teu cabelo. Até deu um tapa no meu cabelo ficou bom.
fazer a barba direitinho, andar arrumado, você se valorizar. Quando você se valoriza, os bons espíritos aproximam de você pela sua simpatia, pela sua limpeza, pela sua boa energia. Por isso que vocês têm que estar sempre em oração. Praticar a caridade, praticar o amor, ter boas conversas, dar boas gargalhadas, não é? Encontrar os amigos, sempre, porque no mundo, gente, há mais motivos para você se alegrar do que para você chorar, porque às vezes o choro é de alegria, então a tristeza perde, não é? Vamos fazer aqui a nossa oração antes de chamar a nossa irmã espiritual Sarita. Ela vem das altas esferas, lá onde ela trabalha muito. Eles trabalham muito no plano espiritual. E ela se conectou com a Mônica. E a Mônica, ao fechar os olhos, interpreta tudo que ela passa, que ela está próxima dela ali. Vamos primeiro fazer a nossa oração e depois nós vamos assistir a cigana Sarita. Gente, fecha seus olhos nesta madrugada, nesta manhã que você acabou de acordar ou você ainda vai dormir esperando madrugada com Deus. Vamos fazer a nossa prece do dia. Olha só, prece do dia. Apareceu aqui para mim. Então, nesse momento, nessa madrugada, oremos assim. Senhor, ajuda-me a viver com sabedoria o dia de hoje. Afasta de mim o ódio, o medo e as preocupações desnecessárias, a impaciência e o azedume, a crítica maldosa e o cansaço, a irritação e o desamor. Meu pacto é um pacto sagrado com a paz, a felicidade, a harmonia e o sucesso, as realizações construtivas, a simpatia e a boa vontade com todos. Quero sorrir, cumprindo o meu dever. Quero ser útil, sem nunca esmorecer. Amém. Graças a Deus. Salve este dia. Prece do dia, gente, que maravilha. Faz tempo que eu faço a prece aqui e eu não bebo da água. Eu vou beber a água que está aqui fluidificada. Gente, toda vez que eu vou dormir, eu coloco um copo desse na beira da cama e falo assim: Senhor Jesus, irmão Bezerra de Menezes e sua equipe, coloque o remédio necessário para os enfermos, que eu beba essa água, que a família toda fique na proteção espiritual. E assim nós continuamos aqui com o nosso Madrugada com Deus de segunda a segunda, domingo dá uma folga pro Júlio, aí a gente fica aqui com você neste domingo. Eu adoro, gente, se tem uma coisa que eu gosto é domingo, eu gosto demais, sabe por quê? Eu tenho muitas lembranças quando eu era pequeno, porque domingo minha mãe fazia: hoje vai ter macarrão da mamãe, hoje vai ter frango, vai ter salada, vai ter ovo frito, era gostoso, né? Aí eu comprava aquele saquinho de suco, assim, você era criança, 8, 10 anos, era uma alegria, domingo e a vovó ia lá pra casa, então nós ia pra casa da vovó, e aquela bagunça gostosa, né? Hoje já faz 50 anos, né, gente? Então já, minha avó tá no plano espiritual, meu avô também, mas estamos sempre aqui orando e sentindo a presença deles, né? Tá certo? Minha mãe também vive esse momento bom. Minha mãe tá lá em Cuiabá, lá em Mato Grosso, faz chá de erva doce, faz bolo e fubá, faz pamonha, faz não sei o quê, faz isso. Vem aqui, meu filho, bom dia. Meu filho, bom dia. Vamos comer pamonha, meu filho. Vamos comer coalhada e arroz doce e tudo. E ela enche a mesa lá e fala: bom demais da conta, eu adoro. Qualquer hora vai aparecer lá. Gente, a cigana, nós falamos aqui que quem é a pessoa mais importante da sua vida? Claro que é você. Você é a pessoa melhor que tem. Você tem que estar bem para deixar os outros bem. Então, os filhos veem isso em você. Os vizinhos falam: esse cara é legal, essa mulher é legal. Entendeu? Você exterioriza aquilo. Quando você jorra alegria e simpatia, eles mandam de volta para você. Aí você se torna uma pessoa feliz. Não é assim? É assim que eu falo. Lá na minha rua eu dou bom dia para todo mundo. Eu só não dou bom dia para os animais, porque os animais também não falam, né? Mas as pessoas que passam lá, eu falo bom dia. De vez em quando eu falo bom dia. Também passa lá uma pessoa que eu não conheço, nunca vi na vida: bom dia, bom dia, bom dia. Eles respondem bom dia. Fica assim meio olhando torto assim. É porque o povo da cidade grande, aquele ajeito todo, não está acostumado com simpatia.
eles estranham às vezes, mas é só às vezes, tá certo, gente? Pois é, olha só. Eu vou chamar aqui a cigana Sarita e ela fala sobre isso aí. Cada um de nós, cada um de vocês tem que ter e saber que a pessoa mais importante da vida é você. Vou deixar ela falar aqui, trazer as mensagens espiritual maravilhosa, nossa cigana espiritual Sarita, que trabalha lá na espiritualidade e fez essa conexão com a sensitiva Mônica Ferraz. Nesse domingo, nesta manhã, você é a pessoa mais importante do mundo. Creia nisso. Vamos acompanhar essa mensagem espiritual de profundo aprendizado. Eu vou acompanhar agora. Vamos lá, senhora, nossa irmã Sarita. Cada um de nós, cada um de vocês tem que ter e saber que a pessoa mais importante na vida de vocês são vocês mesmos. Realize sonhos, seja ele qual for, de trabalho, de viagem, de um passeio, para que vocês possam estar felizes com a realização de cada um. Eu não posso fazer o outro feliz se eu não estou feliz. Eu não faço meu filho feliz se eu não estou feliz, porque eu sou espelho para o meu filho. Então seja um espelho transparente, a qual ele olhe para você e tenha orgulho, porque meu pai e minha mãe fazem as coisas para que eles sejam felizes. E cada um teve, como diz, a sua cruz a carregar. E não é porque minha mãe carregou uma cruz, eu tenho que carregar a mesma. Eu tenho a minha. E como eu vou carregar, só eu determino. Eu não preciso sofrer para viver. Eu não preciso viver uma vida cheia de problemas, cheia de dificuldades, porque isso vem dos meus antepassados. Cada um pode mudar o seu caminho, mudar os seus pensamentos. Eu quero o melhor para mim. Eu querendo o melhor para mim, eu vou querer para o meu filho. Eu vou ser exemplo para que ele seja feliz. Às vezes se cobram demais. Eu vou cobrar que o meu filho dê certo. Eu vou cobrar que ele faça como eu fiz. Não, cada um tem a sua vida. A vida de cada um é individual. As dívidas são individuais. Eu não pago nada por ninguém e ninguém vai pagar por mim. Então eu tenho que ensinar, eu tenho que viver para poder deixar bons exemplos. Então vamos tirar bons exemplos dos nossos antepassados. Vamos tirar bons exemplos de nós mesmos. Errar, todo mundo erra. Eu só não posso continuar no mesmo erro. Eu só não posso me castigar pelos meus erros. Passado é para aprender, não para viver nele. Porque quem vive no passado não consegue caminhar. Quem vive de passado não consegue enxergar um presente e um futuro. Então, todos têm passado. E todos têm que olhar, sim, para trás e ver aonde chegaram. Porque se você olhar para trás e ficar parado, não vai andar. Então, tire tudo que a vida der para vocês, sirva de lição, sirva de aprendizado. E ninguém nasceu, e Deus não castiga ninguém. Somos nós que temos que fazer o melhor com cada passo que nós damos. Os exemplos Ele deixou. Nós só temos que segui-los. E segui-los de forma reta, como Ele disse.
E se eu tropeçar, e se eu cair, eu sei que eu tenho que levantar. Porque não vou ficar parado, porque eu caí. Eu tenho que seguir. E nós estamos aqui para estender a mão e, se for preciso, cair junto. E levantar junto também. Então, que tirem hoje o melhor do que vieram fazer aqui. Tirem o melhor desse tempo que estão aqui. Reflitam, pensem, mentalizem o que vieram buscar. Escrevam, façam seus pedidos, coloquem seus altares. Coloquem como meta, eu vou alcançar, porque eu tenho ajuda, eu não estou sozinho. Que nós vamos estar ao lado de cada um de vocês. Agradeçam. Agradeçam por poder estar aqui hoje. Agradeçam por ter saúde. Porque só de estarem aqui, vocês têm saúde. Porque quem não está, não conseguiu chegar. Que Deus bendiga a todos. Obrigado, nossa irmã Cigana Sarita. Que Deus bendiga a todos. Todos eles falam assim, quando eles terminam as mensagens, né? Que Deus bendiga a todos. Estou fazendo uma música sobre isso. Que Deus bendiga a todos e a todo Deus bendiga. Obrigado, nossa irmã espiritual Sarita. Que maravilha. Você viu, gente? Você viu como é importante você cuidar de você? Não é? Cuide de você. Seja uma pessoa maravilhosa, pessoa simpática, boa, entendeu? Aí você vai exteriorizar isso para a família inteira. É individual, gente, é individual. Se cada um cuidar da sua vida, legal, o mundo vai ser melhor. Tá certo? É isso mesmo, gente. Ela falou assim, eu vou alcançar porque eu tenho ajuda, tá vendo? Ajuda. Os espíritos ajudam a gente o tempo todo. Deus ajuda a gente todo, né, gente? Eu não estou sozinho. Que nós vamos estar do lado de cada um de vocês. Eles ajudam, o nosso anjo da guarda ajuda a gente, Deus ajuda, Jesus ajuda, os anjos da guarda ajudam, o Espírito Santo ajuda. É que a gente é mole, quer coisa fácil, não é? Quer que Deus carrega no braço. Deus ajuda. Jesus não fala assim, vinde a mim que eu vos aliviarei. É aliviar, não é? É um alívio, mas não é 100%. O resto é com você. Não é? Deus alivia. Já prestou atenção nessa frase? Eu vos aliviarei. Aliviou, a dor aliviou um pouco, aliviou, não é? O resto é com você, tá certo? Vamos chamar aquele homem que estuda demais. Quem? Nosso irmão Paulo de Moraes. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas. Não, o Paulo de Moraes, desculpa, é depois. Agora nós vamos para o livro dos Espíritos. Questão número 15, eu tô muito lá na frente, é porque é domingo, tô doido para tomar um café e comer um pão de queijo. Tá certo? Tô lembrando de pão de queijo, tô lembrando de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte. Ô, família boa de Belo Horizonte. Rapaz, foi bom, hein? Nossa, caravana de luz, a última, agora recente, lá em BH. Alô, povo de BH, bom demais da conta, mas tá de volta aí. Questão número 15. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? De tudo? A resposta: não. O homem não pode conhecer o princípio absoluto das coisas, pois falta-lhe a compreensão total do infinito. Deus permite que conheçamos o necessário para o nosso progresso, mas as origens eternas permanecem ocultas até que o espírito esteja preparado para compreendê-las. O importante não é saber como tudo começou, mas como poder evoluir com o que sabemos. Nós não estamos preparados para saber o tudo. A gente não está preparado para saber nem quem é Deus, sabia? Nós temos que conhecer a si mesmo, a evoluir nós mesmos, a tentar tirar essa amargura, esse ódio, essa raiva que tem dentro de nós, não é? Eu falo muito para as pessoas aqui, nós somos duas pessoas às vezes, não somos uma por dentro e uma por fora. Às vezes daquela raiva, né, e sai xingando todo mundo, quer bater em todo mundo. Nós temos que treinar esse eu interior, esse eu raivoso, né? Esse eu nervoso, que às vezes a pessoa passa no trânsito, fecha o carro da gente, a gente xinga, faz gesto obsceno, fica com raiva, não é? Às vezes o vizinho coloca um som alto lá, a gente sai xingando e xinga, não quer saber.
Então a gente tem que treinar esse eu interior, tá certo? Porque nós temos que ser que nem enfermeiro no hospital. Estar preparado para atender todos os doentes. Não perder a paciência nunca com eles, sabe por quê? Senão eles morrem logo, por causa da raiva da gente. A gente tem que ser eternos enfermeiros. Tá sempre disposto a ajudar e tratar bem as pessoas, não é? É sempre assim, saber pelo menos dar um bom dia. Esse pavio curto, essa raiva, esse ódio, isso tem que acabar. Você não pode levar isso para o outro lado. Nós viemos ao mundo para melhorar inteiramente. Não podemos ter duas caras, aqui dá bom dia aqui e xinga a pessoa aqui, vai na igreja aqui, reza, vira as costas e xinga o outro aqui. Ué, então você é duas pessoas, você tem que treinar esse eu interno para ficar uma pessoa só. É assim que eu falo para as pessoas, tá certo? É, gente. Agora sim, vou beber um pouquinho de água, eu tô falando demais hoje, né, gente? Agora vem ele, o homem que estuda demais. Quem? Paulo de Moraes, por favor. Estamos nós aqui de volta para continuarmos o nosso estudo da Bíblia Sagrada. Arfaxad. Você já ouviu falar desse nome? Já, né? Eu mesmo já falei dele aqui. Lá quando eu falei da história de Abraão, tá ali, na história de Abraão, esse nome Arfaxad. Arfaxad é considerado o filho primogênito de Sem, embora apareça em terceiro lugar na Bíblia. E ele é antepassado de Abraão, nascido 2 anos após o dilúvio. Sem era o filho primogênito de Noé. Os filhos de Noé eram Sem, Cã e Jafé. O Sem, 2 anos depois do dilúvio, gerou esse tal de Arfaxad. E aí veio outros e outros e outros, até chegarmos a Abraão, o pai de multidão. Tá certo? Arimateia. Arimateia. Este eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Era quem? Era um homem? Era um lugar? Era uma planície aos pés do Monte Nebo ou do Monte Sinai? Não, era sim um lugar, uma cidade, e essa cidade se tornou importante porque nessa cidade nasceu José, mas não o pai de Jesus, aquele José de Arimateia. E Arimateia ficava aí uns 30 quilômetros a noroeste de Jerusalém. O José, ele foi, segundo os evangelistas, aquele homem rico, membro do Sinédrio, que era o colégio dos mais altos magistrados do povo judeu e que formava a suprema magistratura judaica. Imagina, então esse José era importante. E esse José era um seguidor de Jesus, só que ele seguia Jesus em segredo. Ele mantinha a sua fé em segredo por causa do medo que tinha de ser expulso do sinédrio ou da sinagoga. Esse José, ele tomou a iniciativa de pedir o corpo de Jesus a Pôncio Pilatos e o sepultou em seu próprio túmulo que ficava em Jerusalém. E olha só, olha que coisa interessante. Esse é um detalhe importante dele ter um túmulo em Jerusalém, porque o costume judaico era que qualquer morto fosse sepultado em sua terra natal. E José era de Arimateia. E o fato de José ter um túmulo em Jerusalém e não em Arimateia, sua cidade natal, é bastante interessante. Por quê? Porque é o cumprimento de uma profecia feita
pelo velho Isaías. Sim, Isaías, cujo livro está no Antigo Testamento. Quando se lê o versículo 9 do capítulo 53 de Isaías, vê-se que o Messias, na sua morte entre aspas, estaria com o rico, apesar de, nos outros momentos, estar em meio ao sofrimento ou em meio à pobreza. Então, arrematando, Arimateia simplesmente designa a cidade de onde José de Arimateia era. Claro, José de Arimateia. Como a gente fala, Francisco de Assis. Por quê? Porque o Francisco de Assis era da cidade de Assis, que fica na Itália. Compreenderam bem? Então, José de Arimateia. Ou Paulo de Tarso. É porque ele era da cidade de Tarso. Essa cidade Arimateia é identificada por alguns como sendo Rantis, na atual Israel. É só mudou de nome aí, tá bom? Um fraternal abraço e até o nosso próximo encontro. Obrigado, o homem que estuda demais, meu amigo Paulo de Moraes, ali de Pouso Alegre, o nosso sensitivo voluntário que está ali toda semana no santuário, ajudando o que precisa, ajudando naquilo que pode. Nós temos que ajudar o próximo para se tornar uma pessoa cada vez melhor. Assim diz nossos irmãos da espiritualidade, nosso irmão Bezerra de Menezes, Dom Carlos Ramírez, fala: conheça a si mesmo, valorize você mesmo. Você é a pessoa mais importante desse mundo, sabia? Pois é, gente, olha só essa mensagem de encerramento. Que a mensagem da cigana Sarita ecoe em seu coração como um abraço de mãe. Ame a si mesmo para poder amar os seus. Seja exemplo de alegria, coragem e fé e verá sua família refletir essa luz. O passado é aprendizado, o presente é escolha, o futuro é construção. Mãe Santíssima abençoa seu lar e o Cristo o envolve em serenidade e paz. Ei, família boa, cheia de alegria na casa de Maria. Gente, eu vou encerrar por aqui. Eu teria que encerrar, gente, porque já está na hora ali de... Muita gente quer tá assim, ó, quase dormindo, mas não quer perder, né? E tem muita gente que chegou do serviço agora e falou: deixa eu ligar aqui para escutar o bom dia, para escutar o que nós temos das mensagens do plano espiritual. Nós gostamos da sua presença aqui todos os dias. Aproveite e continue ajudando essa casa. Você já ajudou alguém? Você já ajudou alguém? Já? Você ajudou uma pessoa? Já ajudou uma igreja? Uma casa espiritual? Uma instituição de caridade? Não? É bom você estudar. É bom você ajudar. Quando você ajuda, o mundo te ajuda. Quando você se valoriza, o mundo se valoriza. E saiba, você é a pessoa mais importante dessa vida. Sabe quem é? Tu é você. Vou ficando por aqui. Feliz domingo, feliz domingo. Bom dia, bom dia, bom dia. Salve Jesus, salve Nossa Mãe Santíssima.